importantíssima do Corinthians no Campeonato Brasileiro, primeira vitória, então 2-0 em cima do Red Bull Bragantino, e o Red Bull Bragantino ainda perdeu um pênalti. Ou o Hugo Souza ainda defendeu um pênalti. E só ao lado do André Kfouri, também do Gustavo Zupac, esta noite. Fala Kfouri, tudo bem? Tudo bem, Marcela? Boa Tudo noite. bem, Gustavo, Felipe? Boa noite a todos. O Corinthians jogou bem, venceu com méritos. O Bragantino tinha vencido as últimas 3 partidas entre essas equipes. No campeonato estadual, o resultado ficou desagradável para o Corinthians e merecido para o Bragantino. Mas hoje foi diferente, com o Corinthians fazendo uma boa atuação e conseguindo ganhar a sua primeira partida no Campeonato Brasileiro. Jogada pelo alto começou a abrir o caminho para essa vitória. Mais uma atuação que o Gabriel Paulista vai levar para casa da família dele, né? O seio familiar, como se diz, todo corintiano, celebrando mais um gol, e um gol importante, um gol decisivo, como foi o primeiro. Se bem que o primeiro valeu um troféu, né? Esse é a primeira vitória do Corinthians no Campeonato Brasileiro. Uma longa caminhada ao longo do ano de 2026. Aí o gol dele e depois o Corinthians com o Matheus Bidu estabeleceu essa vitória. Algumas boas atuações, né? O Hugo, mais uma vez central, pegando um pênalti que poderia empatar logo depois que o Corinthians abriu o placar. E, no modo geral, um bom jogo do Corinthians, visto por um público que pode ser considerado não decepcionante, porque a palavra não estaria correta, mas é que quem tem média de mais de 40 mil pessoas, hoje 26 mil, o time do Corinthians hoje foi visto por menos gente do que ele está acostumado. Pois pouco mais de 25 mil torcedores na Neoquímica Arena. Daqui a pouco vamos para lá conversar com a Lili Nascimento. Fica aquela decepção porque no ano passado a média de público na Neoquímica Arena era de mais de 40 mil torcedores. Então fica aquele gostinho de sim, poderia ser mais, ainda mais para ver uma vitória do Corinthians no Campeonato Brasileiro. Fica o gostinho também de quem não foi, do arrependimento. Fala, Zupa, tudo bem? Podemos olhar para esse Corinthians, começar a ver um time que está melhorando e melhorando muito e que pode começar a pensar, brigar por boas coisas neste ano de 2026? Boa noite, Marcela, boa noite a todos e ao Fã de Esporte também. O Corinthians, ele engatou boas atuações, né? Foi um time que começou o ano não jogando tão bem assim, mas se a gente parar para olhar, uma sequência com título da Supercopa contra o Flamengo, até mesmo a derrota para o Bahia na Vila Belmiro, o Corinthians fez 1-0 e teve várias chances de resolver o jogo no primeiro tempo contra o Bahia, depois acabou tomando a virada. Aí, enfim, jogo do Campeonato Paulista, é verdade, time em reserva contra o Capivariano, mas também fez um bom jogo. Contra o Palmeiras, embora tenha perdido, fez um jogo bom, foi melhor que o Palmeiras o tempo inteiro, não merecia ter perdido, e hoje de novo fez um bom jogo. Então, o Corinthians está repetindo um bom nível de atuação, e eu acho que isso é muito importante. É o que, por exemplo, a gente sentia falta na última temporada. Era um time que era muito inconstante, em casa largou muitos pontos, né? Na última temporada, o Corinthians, que se acostumou até na Neoquímica Arena como uma grande fortaleza, desperdiçou pontos pelo caminho. Hoje fez o seu dever de casa jogando no seu estádio, né? Bem verdade que estreou em casa também contra o Bahia na Vila e acabou perdendo. Mas no jogo de hoje, o Corinthians teve um grande mérito, o Dorival na preparação teve um grande mérito, que foi fazer a leitura correta do jogo, né? A gente viu aí os melhores momentos. Boa parte dos melhores momentos do Corinthians foram bolas longas esticadas para o Yuri correr nas costas da zaga. E por que essa era uma boa estratégia? Porque quem é o Bragantino? O Bragantino é um time que dentro ou fora de casa vai te pressionar alto. É um time de intensidade, de muita competitividade e de linhas altas. E aconteceu isso. Para pressionar alto. E o Corinthians demorou ali uns 10, 15 minutos para conseguir sair dessa pressão do Bragantino. Quando começou a sair, foi bola. E que tipo de atacante é o Yuri Alberto? Quando que ele é melhor explorado? Quando ele tem campo para correr. Então o Corinthians começou a explorar o Yuri Alberto nas costas do zagueiro. É que o Yuri não estava, em termos de definição, nos seus melhores dias ele hoje. Tem esses dias, né? Tem esses dias e hoje. Mas ele castigou a linha defensiva. O Corinthians soube castigar a linha defensiva do Bragantino em velocidade o tempo inteiro. E para isso, o Dorival, já que não tinha Bidon e André, vamos falar sobre isso também, mas ele montou um meio-campo com ótimos passadores. Então, o meio-campo com Rodrigo Garro,
com o André Carrijo e com o Matheus Pereira, que mais uma vez jogou muito bem, esse cara não pode sair do meio campo do Corinthians, esses caras foram lançando com bolas longas o Yuri o tempo inteiro. E assim o Corinthians foi controlando o jogo contra a equipe do Bragantino. Não foi assim que construiu os 2 gols, mas foi assim que ele se fez melhor durante o jogo. E aí, com o Gabriel Paulista e com o Bidu, outros 2 bons nomes desse começo de temporada, o Corinthians constrói uma justa vitória contra o Bragantino, que é um time que estava invicto em 2026. Então não é pouca coisa. O Bragantino do Mancini vinha jogando bem no Paulista e no Brasileiro, conheceu hoje a sua primeira derrota na temporada. O Zupac, já a gente vai falar da arbitragem, pênalti, o nosso analista Carlos Eugênio Simon vai chegar aqui no Sport Center para falar do pênalti defendido pelo Hugo, né? Pênalti a favor do Bragantino, entre outros temas, e já as outras partidas. André, no comentário do Zupac, ele já pincelou por caras novas do Corinthians que chegaram e imediatamente colaboram. Eu queria falar um pouco do Gabriel. Assim, a gente está falando de Gabriel Paulista, um jogador com uma trajetória europeia, um cara que chega com experiência, com liderança e com gols sendo zagueiro. Eu queria que você falasse da importância dessas figuras despontarem, tanto para a torcida quanto internamente para o No caso dele, a gente teve a oportunidade de conversar aqui a respeito da situação na zaga e a perspectiva do Gabriel Paulista ser titular de imediato, né? Já que a contratação dele já tinha sido anunciada há algum tempo. E o Corinthians tinha uma boa situação, terminou o ano passado com uma boa situação entre zagueiros. Independentemente de como o Dorival queira jogar, o Corinthians tem bons zagueiros. Aliás, essa é uma questão que durante muito tempo, quando o time esteve mal, mesmo já com o Dorival, aparentemente foi resolvida, né? Do meio para o final da temporada passada. E a gente sempre fala sobre hierarquia, sobre fila para jogar, a necessidade de ganhar as posições dentro do campo. Eu me lembro de ter dito que não achava que o Corinthians tinha feito um investimento num jogador que, sim, tem 35 anos, né? A questão da experiência tem muita bagagem, essa trajetória internacional conta demais, mas eu achava difícil o Corinthians ter feito um investimento nesse momento em que é tão difícil para o Corinthians contratar jogadores bons de alto nível como o Gabriel Paulista, para que ele não fosse titular. Mas que a coisa precisaria ser natural, porque o Corinthians não estava precisando desesperadamente de um zagueiro. Mas, ao que tudo indica, esse bom começo de ano também é uma prova de que, aos olhos do Dorival, a vaga é dele, uma das vagas titulares é dele, independentemente, de novo, de como o Dorival queira jogar. E essa contribuição de ir ao ataque nas bolas paradas, participar das jogadas ensaiadas, o gol contra o Flamengo na Supercopa é um gol de desenho. Sim. E ele está no lugar em que deveria estar para fazer exatamente o que ele fez. Numa jogada de escanteio é absolutamente normal os zagueiros que têm mais impulsão conseguirem, né, atravessar o campo para colaborar. E essa é mais uma oferta que o Gabriel traz ao Corinthians. E até agora, para um cara que se declarou corintiano, o começo dele não poderia ter sido melhor. Ele tem 2 gols marcados em jogos que o Corinthians venceu. E são vitórias importantes. Feliz. É isso, torcedor do Timão. Vitória importante do Corinthians contra o Bragantino, 2-0. Gabriel Paulista e o Bidu, Matheus Bidu, marcando os gols da vitória do Timão. Destaque também para o Hugo Souza, que defendeu um pênalti. E o Corinthians conquista esse resultado importante, né? Tem que ser valorizada essa vitória do Corinthians. O Bragantino estava invicto no Brasileiro e o Timão consegue aí essa vitória que tem que ser valorizada. Segunda partida do Corinthians no Brasileiro, já que tem um jogo contra o Atlético Paranaense, né? Um jogo a menos. Mas foi um resultado muito importante. Gabriel Paulista, que chegou recentemente, né, muito bem com a camisa do Corinthians, já bem adaptado, marcando aí mais um gol. Então é uma vitória para ser celebrada, para ser valorizada essa vitória do Corinthians contra o Bragantino. O time jogou bem hoje na Neoquímica Arena. Não tinha um grande público assim como a gente vê, né, a Arena Corinthians, a Neoquímica Arena lotada. Hoje não tinha um grande público, mas o Timão fez um bom jogo e conquista aí essa vitória gigante, né? Os primeiros 3 pontos no Campeonato Brasileiro, a primeira vitória do Timão no Brasileiro. Os destaques aí dessa partida de hoje, conforme eu já falei, o Hugo Souza
pegando o pênalti. Matheus Bidu, que vem crescendo, né? Recente aí, o futebol dele só vem crescendo aí com a camisa do Corinthians. Um jogador que às vezes criticado pela torcida, mas que agora a gente reconhece, né, as boas atuações do Bidu, hoje marcando um gol. E o Gabriel Paulista também é um dos destaques, já que ele marcou um gol também. Aqui as notas do GE, né, para os jogadores. Hugo Souza, que foi um dos destaques, 6.5. Precisou trabalhar ali, às vezes, né? Que foi acionado, compareceu, defendeu o pênalti. Mateuzinho, nota 5.5. O Gabriel Paulista, 7.5. Fez gol, um jogador ali bem postado na defesa e teve uma atuação segura hoje. Foi peça importante nessa vitória. Gustavo Henrique é outro jogador também muito regular com a camisa do Corinthians, nota 6. Teve uma boa atuação também, muito regular. Acabou cometendo ali o pênalti, né? Um lance em que a bola tocou no braço dele dentro da área, mas isso não tira os méritos também da boa atuação aí, do bom futebol que ele vem jogando no Corinthians. Matheus Bidu, 7.5, teve participação aí importante também na vitória, marcando gol. Raniel, nota 6, teve um pouco de dificuldade ali na marcação em alguns momentos ali, perdeu alguns duelos, mas é um jogador também importante aí para esse time. Matheus Pereira, nota 6.5, foi muito elogiado aí pelo pessoal da ESPN Brasil. Um baita de um jogador com uma atuação que acredito que ainda vai evoluir, né? Mas é um bom jogador. O Alan, nota 6, ele estreia aí com a camisa do Corinthians, entrou no segundo tempo. O Alan, que chegou recente, já chegou pronto para jogar, e Garro, nota 7. O Vitinho está sem nota, Carrilho, nota 5, o Charles, nota 6, o Memphis, nota 6, pouco apagado também do jogo. E o Uri Alberto, nota 6, e o Dorival Júnior, nota 6.5, escalou aí muito bem o Corinthians, né? Armou muito bem o time para essa partida de hoje, o Timão conquista aí essa vitória muito importante. É isso, deixa a sua opinião aqui nos comentários, o like para estar fortalecendo. Valeu, galera, e até o próximo vídeo.